Olá a todos, o meu nome é Gonçalo Ribeirinho, sejam novamente bem-vindos a mais um vídeo aqui da série do 0 aos 100 mil euros investidos e hoje eu trago aqui um título diferente, um vídeo diferente, que é, e o que eu vou fazer para os próximos vídeos também, que é porque é que eu comprei esta ação. Isto tem tido muito sucesso também no meu LinkedIn e no meu Instagram e eu resolvi entrar em mais detalhe aqui num vídeo e também expor aqui em vídeo as minhas posições individualmente. E vou fazer isso para as minhas 9 posições e vou tentar resumir o porquê que eu estou investido numa determinada ação. Hoje vai ser a Netflix. E quem me segue há algum tempo sabe que há 2 anos e meio, 3 anos, vai fazer 3 anos, eu olhava para a Netflix e dizia que não queria ter no meu portfólio. Não queria ter no meu portfólio porque havia muita concorrência. Era essa a minha explicação. E dentro daquilo que era a proposta de valor e dentro daquilo que era a indústria e o modelo de negócio da Netflix, era facilmente desrompido por outra Big Tech, nomeadamente a Amazon com a sua Prime Video, a Apple com a sua Apple TV, a Disney com a Disney Plus, e esse tipo de empresas que tinha muito dinheiro para investir ou tinha muito budget para investir em conteúdo, mesmo que dentro daquele segmento de video streaming tivesse a perder dinheiro, elas tinham muito dinheiro para injetar e para ter mais conteúdo do que a própria Netflix. E eu pus-me a pensar na vantagem competitiva que outrora a Netflix tinha. E eu comecei a ver que era muito frágil, ou posso dizer, passagem, que era inexistente a vantagem competitiva. Hoje em dia, eu posso dizer que cometi um erro olhando para trás e não comprar a Netflix. Se eu pesquisar aqui na internet, não comprar Netflix, colocarmos aqui nos últimos 5 anos, a 186 foi um erro. Se eu fazia exatamente o mesmo, não comprar a Netflix em 2022, fazia exatamente o mesmo. Isto porquê? Porque de acordo com a informação que eu tinha naquele preciso momento, eu ainda não tinha a clareza, ou pelo menos não conseguia ter essa clareza ao ler os relatórios da Netflix, que eles estavam a criar, e era esse o seu objetivo, outros TAM, Total Addressable Market. Ou seja, estavam a criar outros setores em que potenciava o crescimento da própria Netflix. E deixem explicar o que é que eu quero dizer com isto. Durante vários anos, a Netflix não foi lucrativa. Pura e simplesmente. Não foi lucrativa. Reparem aqui, trimestre após trimestre. Desde o segundo trimestre de 2013, neste caso, trimestre de 2014, até a contar com estas oscilações em momentos lucrativos que ela teve aqui, estamos a falar de free cash flow, não estamos a falar de contabilidade pura a nível de net income, ou seja, do lucro líquido, aqui numa forma de financeira, olhar isto de uma forma totalmente financeira, estavam ou não a produzir riqueza. E neste caso, nos últimos, diria, quase uma década, eles estavam a destruir muita riqueza. Destruir, pelo menos era aquilo que eu estava a sentir, não tinha novamente essa clareza naquilo que eles estavam a tentar construir mais para a frente. E reparem que de hoje em dia é uma empresa fortemente lucrativa e em crescimento também. Reparem aqui, se eu colocar nos últimos 3 anos, ela nos últimos 3 anos por trimestre tem não só apresentado free cash flow positivo, como também crescente. No entanto, apesar deste meu erro, entre aspas, novamente entre aspas, porque fazia exatamente o mesmo que fiz em 2022, que era dizer não vou investir na Netflix por esta falta de clareza, já sabem aquilo que é a minha filosofia, e eu só invisto quando tiver fundamentos fortes e quando perceber realmente aquilo que a empresa está a fazer. Não invisto só porque as pessoas estão todas a investir. E reparem, eu ainda fui a tempo, porque eu investi por volta dos 500, 600 dólares. E reparem, desde essa altura, a Netflix cresceu mais do que 100%. Em apenas ano e meio. Absolutamente fantástico. E eu vou-vos dizer o porquê que os CEOs, porque são 2, estão a fazer a divisão, são co-CEOs, estão a fazer essa divisão de responsabilidades e de cargo, foram absolutamente fantásticos e génios na forma como, através do modelo core da Netflix, ou seja, a subscrição, criaram outro TAM. 2 TAMs. Que é, criaram outras vias de crescimento. Outras
outro potencial de crescimento para a Netflix. Portanto, de hoje em dia, como é que nós vemos a Netflix? De hoje em dia nós vemos a Netflix como uma plataforma de séries e de filmes, correto? Só que, assim como, deixem-me dar o contexto do passado da Netflix, não sei se lembram, ela estava a vender DVDs e estava a competir com a Blockbusters. Blockbusters e Netflix faziam exatamente o mesmo. Só que, em paralelo, a Netflix estava a criar o seu motor 2, que hoje em dia é o seu motor 1, que é a sua plataforma de streaming de séries e de filmes. Enquanto a Blockbusters não inovava ou não adaptava às novas necessidades do mercado, a Netflix, como eu disse, em paralelo, ia criando ali o seu motor 2, enquanto permanecia com o seu motor 1. E eu acho que foi em 2019, 2020, não chegou a 2020, não tenho a certeza do que estou a dizer, mas acima disso, quase certeza que não ultrapassou 2020, que eles continuaram completamente com o seu segmento de venda de DVDs. E porquê? Porque aquilo que era o seu conteúdo de streaming, Netflix, que hoje conhecemos, ela demorou a ser construída até se formar o motor 1. A Blockbusters, como já sabemos, foi à falência, não é? Porque não se adaptou. Portanto, temos aqui a Netflix que descontinuou aquilo que outrora era o seu core, o seu motor 1, passou para o motor 1 aquilo que conhecemos hoje da empresa e descontinuou aquilo que era o seu motor 1 há 10 anos. Hoje em dia, esse motor 1 já está a criar novos motores. Aquilo que chamamos de motor 2. E esses dois motores 2 são na parte do advertisement online, portanto publicidade online, e na parte dos jogos. Se olharmos para esta imagem e olharmos para o ano em que estou a fazer este vídeo, o TAM, o Total Addressable Market, o market size para o video streaming daquilo que a Netflix comercializa, era aproximadamente 150 mil milhões. Ora, se olharmos para aqui, colocarmos isto anualmente, ou nos últimos 12 meses, a Netflix tem 41 mil milhões deste mercado. Ora, só que hoje em dia está a 150 mil milhões. Em 2030 vai estar acima dos 400 mil milhões. Isto representa, estava aqui, entre 2025 até 2030, e este mercado, o motor 1 da Netflix, vai crescer acima dos 20%. Aproximadamente 21,5%. Absolutamente astronómicas de crescimento. Isto só no motor 1. E basicamente, o que é que eles estão a planear para o futuro e o que é que eles estão a incrementar como novos motores de crescimento? O que faz com que esta realidade de TAM seja muito maior daquilo que os analistas estão a prever, que são estes 416 mil milhões. É que, para quem acompanha, sabe que na plataforma já existem jogos. E quando eles metem jogos na plataforma, estão a criar automaticamente uma nova via de crescimento. Primeiro, porque para tu jogares os jogos da Netflix, tu precisas de ter conta na Netflix e pagar uma subscrição. Okay? Isso é um add-on. É pensarmos agora como uma Prime da Amazon. Para tu teres acesso a variadíssimas características ou produtos e serviços da Amazon, que apresenta dentro do seu ecossistema de produtos e serviços, tu precisas ter a subscrição da Prime. Dentro da Prime, a própria Amazon vai incrementando add-ons e vai subindo o preço da Amazon. Portanto, eles próprios sabem que vamos aumentar a nossa proposta de valor e vamos aumentar o nosso preço. Em consequência, não vamos aumentar o nosso preço sem antes aumentar a nossa proposta de valor. É isto que está acontecendo na Netflix. Há muita gente indignada com o aumento de preços e é isso que faz com que nos resultados trimestrais eles falem, e os analistas falem muito de se a Netflix não é uma nova Adobe, que já entrou aqui num teto máximo de escalabilidade através do aumento de preço. E a minha resposta é um claro não, porque eles ainda têm muito para onde agregar enquanto valor dentro da subscrição como um todo. Hoje em dia, tu entras para a Netflix, não é só uma plataforma de streaming de filmes e séries. Tens lá jogos também, o que faz aumentar o engagement. E, se bem sabem, se não sabem, passam a saber que a Keymetric Star
da própria Netflix não é a receita, não é o fluxo de caixa. Eles pensam a longo prazo, é uma empresa e são CEOs que pensam a longo prazo. O que quer dizer que vai muito além daquilo que é a análise quantitativa. Vai sim pela análise qualitativa. E o que é aqui Metric Star no caso da Netflix? É o nível de engagement dentro da plataforma. E eles podem estar a crescer receita, mas isso ser momentâneo, ser pontual a curto prazo. No caso da Netflix, eles podem estar a aumentar a receita, mas no outro lado da moeda podem estar a perder engagement. Isso a longo prazo não é sustentável. De todo que é sustentável. E o que é o engagement que eu estou a falar? Quase 300 milhões, neste caso já ultrapassaram os 300 milhões, como podem ver através deste gráfico, os 300 milhões de subscritores no quarto trimestre de 2024. Em média, destes 300 milhões, eles investem 2 horas do seu dia dentro da Netflix. Portanto, estamos a falar de 300 milhões de pessoas, malta. Acima disso. Em média, cada uma delas, cada user destes, passa 2 horas por dia na Netflix. E este número tende a aumentar. Isto é aqui Metric Star deles. É como olharmos para uma Prime, não é? Como eu disse. E com os jogos, eles não estão só a aumentar o nível de engagement, porque vamos olhar para séries como o Squid Game. Séries como o Squid Game, uma pessoa que viu o filme pode querer muito bem jogar o jogo, ou vice-versa. Uma pessoa que nunca viu o filme e está a jogar o jogo porque gosta de jogar jogos, não é? Quem não gosta, vai ter aquele bichinho para ver o filme. Calma, o jogo está muito fixe, o enredo, a história do jogo, os obstáculos do jogo. Isto é assim no filme e as pessoas vão ver o filme. Portanto, isto tanto serve para um lado como para o outro. Isto está tudo interno dentro da plataforma da Netflix. E como eu disse, não só aumenta aqui Metric Star, como aumenta também o Total Addressable Market da própria Netflix. E já não estamos a falar dos acima de 400 mil milhões, estamos a falar de, em cima disto, colocarmos o market size dos videojogos. O que é absolutamente fantástico para o potencial de crescimento da Netflix. E atenção, malta, eles não estão a criar um novo TAM, um novo potencial de crescimento para a própria Netflix só através da indústria de jogos, mas sim também através da indústria de advertisement online, nomeadamente concorrentes como a Meta, Google, Amazon, que também está a implementar dentro do Amazon Prime, neste caso não é Amazon Prime, dentro da Prime Video, que é concorrente da Netflix. Mas reparem que eles também estão a criar, a própria Netflix está a criar um novo market site, um novo motor para potencializar a sua escalabilidade e o seu crescimento através de criação de uma ad tier. O que é isto? É um plano cuja subscrição é muito mais baixa e que eles vão buscar a receita incremental através de publicidade que os próprios users veem na Netflix enquanto estão a ver uma série ou um filme. E reparem, a Netflix, isto é uma notícia do dia 14 de maio de 2025. Agora já devem ter muito mais. Têm muito mais. Já ultrapassaram os 100 milhões. E eles dizem que o seu ad tier tem aproximadamente 94 milhões de users ativos mensais. Fantástico. E eles próprios dizem que a sua subscrição, que está por volta dos 6, 7 dólares, que as pessoas pagam 6, 7 dólares, mas eles não perdem rentabilidade, porque em cima desses 6, 7 dólares por mês, eles vão buscar mais entre 8 a 11 dólares incrementais só porque esses users estão a ver publicidade dentro da Netflix. Absolutamente fantástico. O que é que isto cria? Não só um novo market size, não é? Não só um novo TAM, um novo crescimento, uma nova via de crescimento para a Netflix, como também, não se esqueçam, que a grande concorrência de plataformas como a Netflix, Prime Video, Disney Plus, Hulu e por aí vai, era a pirataria. Portanto, sites que tinham filmes e séries pirateados, em que nós não conseguíamos, não tínhamos que pagar nada e conseguíamos ver o filme, só que eram chatos em termos de publicidade, porque a receita era proveniente de publicidade. E era muito chata essa publicidade. Toda a gente já passou por entrar num site de pirataria e estar sempre a receber notificações e publicidades. E
a Netflix criou isso com mais conveniência e um preço brutalmente acessível. Ou seja, vai captar aquelas pessoas que estavam a reclamar o preço de 17, 18, 20 dólares por mês, ou até mais, vão pagar 7 dólares, quem não pode pagar 7 dólares, não é verdade? Vão conseguir conquistar estas pessoas com menor poder de compra, ao mesmo tempo que a rentabilidade é igual ou até superior a uma pessoa que está no tier de 20 dólares por mês. Absolutamente fantástico por parte da Netflix. Portanto, para concluir, eu sou investidor da Netflix e este é o meu valor atual investido na Netflix, neste caso no portfólio público que uso para partilhar aqui na série do 0 aos 100 mil euros investidos, que, by the way, estamos acima, penso eu, dos 60 mil, ultrapassámos os 60 mil, e dentro desta tese, é uma das maiores teses de investimentos que eu tenho aqui. É difícil, claro, porque reparem que o meu portfólio é constituído por empresas fantásticas, não é? Adobe, Amazon, Google, Mastercard, Booking, Meta, Microsoft, Netflix e Uber. Mas, sem dúvida que a Netflix, mesmo eu cometendo, novamente, entre aspas, aquele erro de dizer não à Netflix em 2022, quando estava a este preço de 180, 190, 200 dólares, mesmo eu cometendo esse erro, eu mesmo assim, entrando a 600 e pouco dólares por ação, eu fui a tempo, não é? Porque foi aí que eu ganhei clareza que eles estavam a criar outras vias de crescimento que davam a possibilidade de eu conseguir entrar na Netflix a um excelente preço e comprar, acima de qualquer coisa, uma excelente empresa. Este foi o meu vídeo a falar da minha tese de investimentos da Netflix e o porquê que eu estou investido na Netflix. Subscrevam o canal, ativem as notificações para não perderem nenhum dos próximos 8 vídeos. Isto porquê? Porque ainda há mais 8 ações para cobrir e para apresentar a razão pela qual eu sou investidor de cada uma delas. Portanto, vemo-nos no próximo vídeo.